Olá, amigas, olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos para a aula de Antigo Testamento 4. Na aula de hoje, nós damos continuidade ao nosso estudo no livro de Isaías, um estudo aprofundado nas ideias teológicas principais que esse livro nos oferece. Já estudamos Israel no livro de Isaías, estudamos Deus no livro de Isaías, vimos o livro, a figura do profeta. Hoje nós vamos dar continuidade à aula passada sobre Israel para ver a identidade desse servo que é descrito como um servo que sofre, ou seja, um servo sofredor. Nesta aula, portanto, vamos estudar o servo sofredor, a identidade do servo e a noção dos dois Messias. Eu devo começar essa aula dizendo que Isaías 53 ela é importante não apenas para os cristãos, ao identificar esse servo sofredor como sendo Jesus, o Messias, Jesus Cristo, que paga os pecados da humanidade, levando sobre si as transgressões, as iniquidades das pessoas. Mas esse texto, Isaías 53, é importante também para os judeus, na sua esperança messiânica e na sua compreensão de quem é Israel. Mas não apenas nesse imaginário religioso, essa imagem de um servo que sofre em lugar de outras pessoas, criou-se após o Holocausto um significado especial na interpretação de sofrimento, principalmente em relação ao sofrimento vicário, ou seja, um sofrimento em lugar de outra pessoa. Nós vemos, por exemplo, em países que lutam, que saem para a guerra, conflitos militares, essa figura de um soldado que sofre em lugar da sua sociedade, da sua comunidade, e quando ele retorna da guerra, por mais que ele tenha perdido uma perna, um braço, ele é condecorado, um sofrimento vicário. Então, na sociedade, esse tema de sofrimento é um tema importante nas nossas comunidades e nós frequentemente aludimos a esse tema, como, por exemplo, agora em época de coronavírus, médicos que estão ali sofrendo, quem sabe pegando o próprio coronavírus, com suas faces, os seus rostos, às vezes até em carne viva aqui ao redor da bochecha por causa das máscaras, e a gente interpreta esse sofrimento como sendo um sofrimento heróico, não é verdade? Porque eles estão sofrendo em função, em razão de um bem maior, um bem comum. Então essa temática é uma temática conhecida, é uma temática que levanta no imaginário do ser humano contemporâneo um senso de altivez, um senso de honra, de grandeza, sofrer em lugar de um próximo. Mas a pergunta que nós devemos fazer ao nos depararmos com esse servo que sofre, ou servo sofredor, é quem é essa pessoa? É Israel? É o rei? Acaso Ezequias? É o Messias? Alguém que viria da linhagem messiânica? Isaías 7, 9, 11, a gente abordou um pouco sobre isso. Ou é o próprio profeta? Afinal de contas, quem é? E nós, na aula passada, nós já pontuamos que a partir do capítulo 49 existe uma transição desse servo, sendo uma figura coletiva, Israel, como a gente vê aqui em Isaías 49:3, tu és meu servo, Israel, ou seja, fica claro, a identidade desse servo é Israel. Mas na sequência da leitura, a identidade desse servo não é mais uma identidade solidária, coletiva, mas é uma identidade individual. A gente vê isso claramente no verso 5, quando Israel é chamada de servo e agora esse servo ele vai reunir Israel, trazer Jacó, reunir Israel. Ou seja, como esse servo pode ser Jacó, Israel, e ao mesmo tempo esse servo vai trazer Israel de volta. É ambíguo. Então agora começa a identificar essa construção de quem este servo de uma forma mais individual. E a gente vai ver justamente algumas das dimensões deste servo. O que a gente aprende com este servo? Bom, em primeiro lugar, a gente tem três dimensões deste servo. A dimensão do sofrimento, isso fica claro, ele sofre, tem algumas metáforas que são utilizadas. Existe a dimensão da realeza, um rei, ele é exaltado. Então a gente já tem aqui um paradoxo, né? Ele é um servo que sofre, ao mesmo tempo ele é real. Mas como que isso pode acontecer? E existe uma dimensão universal. Vamos lá. A primeira dimensão é justamente a dimensão de sofrimento, e essa talvez seja o tema principal. É um servo que é um servo sofredor, Isaías 53 diz, né? Na beleza, na formosura, ele é desprezado, ele é rejeitado, homem de dores, que padece,
As pessoas escondem o seu rosto, desprezado, não fazemos dele caso algum. E a metáfora que é trazida para este servo é um servo numa visão de vítima, mas de uma vítima cultica. Ele é oferecido com sacrifício. E agora, ao ser oferecido em sacrifício, ele carrega a transgressão do povo sobre ele. E isso a gente vê assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Então tem essa visão de ovelha. Eu acho que o texto, verso 5 de Isaías 53 fala, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Em outras palavras, assim como a ovelha lá morria em função do pecado do povo, agora este servo, ele é uma vítima cultica. Ele morre em função do pecado de pessoas. Ao mesmo tempo, esse servo, e agora isso daqui é uma visão paradoxal, porque como esse servo é um servo sofredor, ao mesmo tempo ele tem essa dimensão de realeza. Esse servo exaltado, a gente vê isso em Isaías 52, verso 13, a palavra de Deus diz: eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Então aqui nós vemos uma tensão aqui, porque ao mesmo tempo que ele é um indivíduo que sofre, ele é um indivíduo que é exaltado, isso que é a linguagem real, ele é sublime, ele é alto. E essa dimensão real ela é tida exatamente quando a gente vê essa linguagem de semente, que é uma linguagem real, uma semente santa, que é uma linguagem associada sempre ao rei Davi. E a gente vê em Isaías 53 essa conexão da semente, semente real, a semente dessa expressão meu servo, evedi, né? Meu servo. E para aqueles que são familiares com as escrituras, vão logo ver que o rei Davi é chamado de meu servo. Em 2 Samuel capítulo 7, desde o capítulo 5, na realidade, Davi ele pretende construir uma casa para Deus, porque ele já tem uma casa para ele mesmo. E agora a interação entre o profeta e Davi é que Davi não vai construir essa casa, porque suas mãos são banhadas de sangue. Lá em 2 Crônicas capítulo 3 é que Salomão ele vai construir essa casa no Monte Moriá, naquela eira de Araúna, onde o anjo do Senhor ele parou e perdoou a nação, né? Davi compra aquela terra, sacrifica e depois Salomão constrói o templo lá. Mas segundo Samuel capítulo 7, Davi é chamado de meu servo. Esse Evedi, né? Meu servo, uma linguagem de aliança. E agora nós vamos ver essa linguagem de meu servo, esse meu servo sendo essa expressão, esse eco, sendo esse sucessor de Davi. Ele vai vir. Essa semente, a descendência, essa dinastia vai vir. A gente já viu que quando Acaz, em Isaías capítulo 7, quando ele recebe o sinal desse Emanuel, que é do tronco de Jessé, ou seja, ele vai ser da descendência de Davi, ele é justamente uma promessa de que, mesmo embora Acaz estava sendo ameaçado que ele ia perder a dinastia de Davi, Acaz era o rei de Judá, né? Um turno de Davi, Deus iria levantar um Emanuel que seria da descendência de Davi. Então a gente vê esse eco acontecendo aqui e fica explícito para aqueles que são familiares das Escrituras. A gente vê isso de forma clara, gritando. Depois lê a 2 Samuel 7, se esse texto não vem e salta a sua mente. Mas aqui nós temos uma terceira dimensão, que é justamente a terceira dimensão universal ou cósmica. E a gente vê essa dimensão cósmica justamente com essa palavra muitos, rabim, que se repete por 4 vezes aqui ao redor da perícope do servo sofredor, que começa em Isaías capítulo 52. A gente vê isso justamente, olha só, Isaías 52, verso 15. Assim borrifarás muitas nações, rabim. Né? E os reis fecharam a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Em Isaías capítulo 53, verso 11, a palavra de Deus continua usando rabim e depois no verso 12 duas vezes, e acompanha comigo. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, daqui a pouco eu comento essa expressão, meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O verso 13 aparece 2 vezes a palavra rabim, pelo que lhe darei a parte de muitos,
e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, Rabim, e pelos transgressores intercedeu. Então veja, queridos, essa expressão muitos, ela justamente significa que esse trabalho de Deus ele não é apenas para Israel, mas ele é para muitos, é para as nações. Então não é algo particular, mas é algo universal. O que Deus faz é algo para todos, para essas muitas nações. É um sentido universal. E quando a gente estudou na aula passada sobre os Messias, Ciro e sobre Daniel, a gente viu Daniel 9, que é justamente esse texto fantástico, onde essa aliança, esse concerto, ele é afirmado com muitos, ou seja, não é apenas com Israel, mas é com todas as nações. A gente vê isso claramente. O retorno do exílio no final dos 70 anos é apenas um benefício para Israel, para o remanescente de Israel, mas o final de Daniel 9, na verdade, a gente está vendo um benefício não apenas para Israel, de forma particularista, mas todas as nações, muitos. O que esse Messias iria vir, ele ia trazer a restauração para todas as nações, ou seja, para todas as famílias da terra, a bênção de Abraão, Gênesis capítulo 12, verso 3, sendo concretizada na esperança de Israel, aquele que iria consolar. É interessante que essa universalidade em relação à transgressão, o pagamento de pecados, novamente linguagem inclusivista, universalista utilizada. Isaías 53, verso 6, a palavra de Deus diz: todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Novamente, um texto poderoso, um texto contra qualquer pensamento de impecabilidade. Às vezes, quando eu caminho por aí, eu vejo que tem muitos rincões do adventismo, pessoas argumentando que a gente pode ficar sem pecado, que nós podemos chegar num momento onde não existe mais a presença do pecado. Mas Paulo, em Romanos, em Gálatas, diversas vezes afirma o que Isaías está dizendo, que todos nós somos ovelhas desgarradas. Todos nós. Não é apenas para quem a gente prega, aquele interessado, mas eu e você também somos. Aqui no meu escritório, talvez você tenha percebido, já tem um quadro de Nathan Green, do Bom Pastor Pegando a Ovelha Perdida. Esse quadro é uma lembrança diária. Quando eu entro aqui no meu escritório para ter a minha devoção, eu entro todos os dias pela manhã, às vezes, muitas vezes antes que o sol nasça. E aqui em casa eu acordo bem cedo, minha família acorda um pouco depois. E esse quadro é uma lembrança perene de que o meu ministério é um ministério onde eu sou um pastor buscando a ovelha que está perdida, mas ao mesmo tempo eu sou a ovelha que estou perdida e fui encontrado pelo pastor. Esses são os dois paradoxos que nortear o ministério o tempo inteiro. E aqui Isaías 53 diz que todos nós andamos desgarrados como ovelhas e cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. ênfase, universalidade. A universalidade que é para todas as nações, é um pacto que será cortado com muitos, todos, e todos nós somos parte desse pacto porque nós somos pecadores. Nosso pecado vai recair sobre ele. E aqui nós estamos buscando a identidade. Quem é esse servo? Quem é esse servo que leva os pecados, que perdoa pecados? E a gente, se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus, quando as pessoas tentavam matá-lo, acusavam Jesus de blasfêmia. E por que acusava Jesus como blasfemador? Porque justamente ele dizia que tinha a prerrogativa de perdoar pecados. Né? Qual que é mais fácil pedir para você levanta-te e anda, ou seus pecados estão perdoados? As pessoas ficavam revoltadas, né? Quem é esse servo que tem o poder de perdoar pecados? E Isaías 50, verso 10 nos ajudando a identificar justamente essa pergunta que nós estamos procurando, a identidade desse servo. E aqui a estrutura literária nos ajuda num paralelismo, Isaías 50, verso 10. Olha o que a palavra de Deus diz. Em paralelismo, quem há entre vós que tema o Senhor? E quem obedece à voz do Senhor? Algumas traduções falam ouça, né? A voz do Senhor. Então aqui nós temos em paralelismo quem entre vós que tema ao Senhor e quem obedece ao Senhor.
quem obedece à voz do seu servo. Então veja, o temer junto com o obedecer em paralelo, e o Senhor em paralelo junto com o servo. Então aqui em Isaías 50 está dando uma identidade desse servo. Esse servo aparentemente é o próprio Senhor. Né? E é interessante que Isaías 53:11, isso fica mais claro ainda, voltando àquele texto que nós lemos agora há pouco, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento. E quando a gente lê em 1 Reis 8:32, a forma como funcionava a jurisprudência em Israel, o texto de Salomão, o juiz é chamado de justo. Então esse juiz é o justo e quando ele delibera, ele justifica aquele que está sendo julgado. Então, esse servo, esse Vedet, Tzedakah, ele é justo. O juiz é sempre o justo. E quando o juiz ele julga, ele justifica. Então, aqui nessa linguagem, esse servo, ou ele é um juiz, ou ele é o próprio Deus. É interessante que em 1 Reis, capítulo 8, o próprio Deus é quem é esse justo que justifica. Paulo vai pegar esse tema no capítulo 3 e vai embora, né? Deus é justo ao justificar. Eu trato disso um pouco no meu artigo, que creio que vai ser agora em abril na Revista Adventista, sobre a lei de Deus. Deus sendo esse justo juiz, que ele é justo e ao mesmo tempo misericordioso. Ele ao mesmo tempo, depois dá uma lida lá, se você tiver algum tempo. Outro aspecto que traz justamente luz a essa face, a essa identidade desse servo é a utilização do termo Hester Panim, que nós já vimos, a face escondida, que é uma expressão sempre conectada a Deus ou ao ser humano quando está perante a presença de Deus. A gente vê isso em Moisés, ele cobrindo a sua face, mas em Isaías frequentemente é utilizada essa expressão de Hester Panim em relação a presença de Deus. Deus ele está envolvido nesse momento. E a gente vê justamente uma citação em Isaías 53 a Salmo 22. E quando você encontra o Salmo 22, a gente vê justamente Jesus se apropriando do Salmo 22 ao morrer na cruz, quando ele diz, né? Deus meu, por que me desamparaste? A gente tem esse desespero no Getsemane, o pacote de Getsemane, cruz, essa trindade sendo cortada, Gênesis 15. Porque alongas as palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de ti, e tu não me ouves de noite e não tenho sossego. O gemido, o desespero, o sentimento de solidão, de abandono. Versos 23 e 24 diz: Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o e temei-o, todos vós, descendência de Israel, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, a sua face, antes, quando ele clamou e ouviu. A gente vê exatamente isso. Era desprezado, mas rejeitado entre os homens, 53, verso 3. Homem de dores, a quem sabe que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto, essa face escondida pelo desprezo. Aqui em hebraico a gente vê a mesma expressão. A gente não sabe se é Isaías 53 citando o Salmo 22 ou é Salmo 22 citando Isaías 53, mas a gente tem esse paralelo gigantesco. E quando Jesus agora ele usa o Salmo 22, quando está morrendo, ele está falando justamente, eu sou esse servo, que estou sofrendo. Ele tá usando esse imaginário, essa música de sofrimento, de abandono para si. E aqui, Jacques Ducan, ele apresenta uma chave para a gente identificar esse servo que sofre. E essa chave está justamente em Isaías 43. A gente vê Isaías 43, versos 22 e 23. Abra sua Bíblia. Eu quero que você acompanhe comigo, tá, gente? Falar com você aqui. Quando a gente estiver na nossa aula, às vezes é muito fácil a gente começar e colocar no ponto morto, ou não é? Ponto morto aqui, a coisa tá indo, o professor tá falando, as coisas às vezes vão rápido. Mas o máximo possível, tenha a sua Bíblia aberta. Leia comigo, talvez eu tenha algum tempo aqui, ou talvez dar uma pausada no vídeo para você acompanhar o texto. Isaías 43, versos 22 e 23. Olha o que a palavra de Deus diz. Não me trouxeste o gado miúdo dos seus holocaustos,
nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com ofertas, nem te fatiguei com incenso, ou seja, linguagem de sacrifício. A gente vê isso em Isaías 53, sacrifício acontecendo, sacrifício por iniquidade. Não me compraste por dinheiro, cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me encheste, mas me deste trabalho, daqui a pouco eu vou comentar sobre isso, com os teus pecados. Olha o que Deus está falando, você me deu trabalho com os teus pecados, e me cansaste com as tuas maldades. E aqui essa chave para entender quem está falando ali, quem é esse servo sofredor de Isaías 53, é justamente Isaías 43. Porque aqui quando diz não me deste trabalho, essa função substancial, um substantivo, um nome, em outras palavras, a palavra é eved. Eved. No refil, você está causando a ideia, né? Você me deu trabalho. Então veja, é um eved que depois você pode traduzir também em outra forma, como o servo, é o eved, evedi, né? O servo do Senhor. Então a gente tem uma noção muito clara que aqui Deus ele tem trabalho, ou seja, ele serve, ele se torna um servo e está no refil, ou seja, uma causa. Ele se torna um servo por causa do quê? Por causa dos pecados. Deus ele recebe trabalho, ele serve, ele se torna um servo por causa dos pecados, por causa das maldades. Então veja, essa é uma chave para que a gente possa ver que o pecado, as nossas iniquidades, de quem? De todos. A iniquidade é de todos, por causa dos pecados de todos, universalidade. Deus agora se tornará um servo. Que lindo. Obrigado, Senhor. Quando a gente fala de todos, o que eu quero dizer é por causa dos meus pecados, por causa dos seus pecados. Agora Deus vai colocar na sua face a face de um servo. Tudo indica que este servo de Isaías 53, e o Novo Testamento vai nessa direção, né? É o próprio Senhor. E é interessante que na tradição judaica o servo é Israel, mas ao mesmo tempo existe uma ambiguidade, onde o servo é esse rei Messias que salvará Israel. E aqui nós temos uma série de traduções no Talmud. A gente tem no Talmud babilônico, Sanhedrin 98a, a história que esse Messias é esse servo sofredor que viria de vir. E ele é um Messias leproso. Olha essa narrativa, que interessante. O rabino Joshua ben Levi encontrou Elias, o profeta, ele perguntou quando o Messias virá. E Elias respondeu, vá perguntar a ele, você mesmo. E agora tem um diálogo onde ele está sentado, e a resposta é no portão da cidade. A outra pergunta é, como vou reconhecê-lo? E a resposta é, ele se senta entre os pobres leprosos. Todos eles desatam seus curativos de uma só vez, quando precisam se reorganizar, mas ele desata e renegocia as partes, uma por uma, pensando, talvez eu precise de repente e quero estar pronto a qualquer momento. Em outras palavras, ele desata as feridas, ele guarda, porque ele sabe que ao servir o pobre ele vai se tornar um leproso, ele é um leproso. Então a resposta para a pergunta de quando o Messias virá nessa versão é, ele já está aqui, mas não o notamos. Na verdade, ele está na periferia como um leproso. Então veja, essa noção de que o Messias viria leproso é justamente a forma como a gente vê esse Messias rejeitado. Né? Era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. E aqui a gente tem essa noção de ambiguidade, porque o Messias, no imaginário, deveria salvar, redimir, trazer paz, vida eterna, governar. E agora a gente vê esse Messias leproso como sendo esse Messias de sofrimento. Na tradição judaica, ele é chamado de filho de José. Não o José do Novo Testamento, mas o José, o filho de Jacó, que sofre, que é abandonado por seus irmãos, que depois é levado como um escravo, e através do sofrimento ele redime os seus irmãos. Então, filho de José. Interessante que no Novo Testamento ele vai ser filho de Maria, e o seu pai também é José. Então a gente tem essa noção desses dois Messias e acontece uma confusão. O Messias ele é apresentado como esse Messias leproso na tradição, esse Messias sofredor, e ao mesmo tempo esse Messias filho de Davi, glorioso,
O Novo Testamento ele pega a noção dos dois Messias e coloca em um Messias apenas. Um Messias em duas vindas. Jesus, quando ele vem a essa terra, isso é importantíssimo para entender a cristologia, ele vem como um Messias sofredor, sem beleza nem formosura. Essa é na primeira vinda. Mas na segunda vinda, ele virá como o filho de Davi, o filho do homem, Daniel 7, como esse glorioso nas nuvens dos céus. Então veja, na tradição judaica a gente vê justamente essa noção dos dois Messias, homem de dores e homem glorioso. Na tradição do Novo Testamento, ele se reapropria desse imaginário. Um Messias apenas, em dois momentos. Uma primeira vinda, uma segunda vinda. Maravilhoso pensamento, maravilhosa analogia. E a lição que nós tiramos disso é que Deus se revela onde nós não esperamos encontrá-lo. Ao você ler essa frase, tenho certeza que a sua cabeça está ouvindo os ecos bíblicos. E eu trago isso para a nossa contemporaneidade, que talvez nós também não estejamos encontrando a face de Deus. E talvez Deus ele se revele ainda hoje em lugares que nós não esperamos encontrá-lo e por essa razão que nós somos cegos. Deus está ao nosso lado o tempo inteiro, mas nossos olhos não estão prontos para encontrá-lo. Existe um aspecto ético nos nossos olhos, um aspecto de justiça necessário. Só os justos vão conseguir vê-lo. Só os mansos conseguiram vê-lo. É na face do leproso. A gente vai para o portão da cidade e não vê o leproso. A gente vai nas praças e vê os pobres, vê os órfãos, vê os mendigos. A gente não consegue ver a face de Deus. E o Novo Testamento ele traz justamente essa visão de juízo. E eu acho que é exatamente essa lição para nós hoje. É exatamente essa lição. O Filho do Homem diz: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estavas nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. E depois os justos da direita respondem: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer. Veja, não é mais Jesus, é que é o Filho do Homem, é o glorioso. Né? A noção é o Filho do Homem. É Daniel 7 que está falando aqui. É o Filho de Davi, glorioso. Ou com sede demos te beber, e quando te vemos estrangeiro, te hospedamos, ou nu, e te vestimos, e quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te. Daí fala, o rei, que lindo, o rei. Ele fala, em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando a gente vê na cara de quem precisa o rei, o filho do homem, aí sim estamos prontos para recebê-lo. O servo, ele é o próprio Deus. Essa é a lição que nós devemos aprender. Eu finalizo com esse texto, que é o centro do quiasmo. É a lógica da salvação, a esperança de Israel. É o motivo pelo qual nós estamos aqui. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde.